Olá, meninos e meninas do quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar um pouquinho sobre a administração colonial brasileira. Os europeus começaram a comercializar com as Índias as especiarias. Então, como o caminho por terra era muito longo, eles começaram a investir nas navegações. Com o desenvolvimento das navegações, os espanhóis providenciaram uma expedição liderada por Cristóvão Colombo. Nessa expedição, Cristóvão Colombo acabou descobrindo a América, um novo mundo. As potências europeias da época, Espanha e Portugal, já pensando em evitar confusões, fizeram um acordo. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, porque ele foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494. O acordo determinava a área de exploração de cada país, Espanha e Portugal. Vamos analisar o mapa. Através desse mapa, nós podemos identificar aqui, a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Essa linha imaginária determinava as terras dos portugueses e dos espanhóis. De acordo com o tratado, os espanhóis tinham a maior parte de terra do Novo Mundo, ou seja, toda essa área que era de posse e exploração dos espanhóis, enquanto essa área bem menor aqui era de posse e exploração dos portugueses. É válido ressaltar que nem os espanhóis nem os portugueses cumpriram com esse tratado, pois eles não respeitaram os limites de suas terras. A expedição, chefiada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil em 1500. Encontraram os indígenas que já estavam aqui, começaram a explorar o pau-brasil, mas, a princípio, não tinham como objetivo a colonização do Brasil. O interesse pela colonização brasileira começou apenas em 1530, por conta das invasões estrangeiras que estavam ocorrendo no território brasileiro. Também os portugueses precisavam de uma nova receita, de uma nova renda, visto que as especiarias do Oriente não geravam mais tantos lucros como antes. Vale ressaltar que os espanhóis, em seu território do Novo Mundo, estavam encontrando ouro e prata. Então, também era um objetivo dos portugueses, explorar o território português do Novo Mundo para que também pudessem encontrar ouro e prata. Então, no ano de 1534, surge a primeira tentativa de colonização do Brasil. Essa tentativa ficou conhecida como capitanias hereditárias. Os portugueses dividiram nosso território em 15 faixas de terra que eram doadas aos donatários. Os donatários eram funcionários militares ou civis, ou até mesmo fidalgos, que eram responsáveis por cada faixa de terra. Eles recebiam uma carta de doação, onde havia o foral, que continham os direitos e deveres de quem recebia a terra. Um dos direitos era que as capitanias elas eram hereditárias, ou seja, elas poderiam passar de pai para filho. Também tinham direitos de administrar as terras, cuidar dos impostos, da agricultura, mas tudo era por conta do donatário.
Portugal não investia, não fazia nenhuma doação ao donatário. Era tudo por sua conta própria. Aqui no mapa, nós podemos visualizar as capitanias hereditárias, as 15 faixas de terra no qual o Brasil foi dividido. As capitanias que prosperaram, ou seja, aquelas que conseguiram sobreviver e se desenvolver, foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Mas a maioria das capitanias fracassaram por diversos motivos, como falta de interesse dos donatários, altos investimentos em terras que não eram dos donatários. É válido ressaltar que o que era hereditário era o poder administrativo. As terras pertenciam ao governo. Também tiveram terras improdutivas, ataques dos indígenas e, por fim, a grande distância entre a metrópole e a colônia. Com o fim desse sistema, com o fracasso das capitanias hereditárias, surge uma nova forma de administração do Brasil, que foi o governo geral, em 1548, com o objetivo de centralizar a administração. Assim, a coroa portuguesa teria mais controle sobre a administração de sua colônia. O primeiro governador-geral foi o Tomé de Souza. Ele tinha como objetivo combater os índios, defender o território e aumentar a produção agrícola. Assim, surgem as câmaras municipais, que eram compostas por homens bons. E o que seria homens bons? Eram homens ricos, proprietários de terras e que defendiam o poder econômico e político das vilas. Outros governadores que nós tivemos nesse período foram Mendes Sá e Duarte da Costa. O governo geral terminou em 1808 com a vinda da família real para o Brasil. A família real portuguesa passava por alguns conflitos com Napoleão Bonaparte da França. E por isso eles resolvem deixar Portugal e seguirem em direção à colônia. Foi assim que, em 1808, a família real chega ao Brasil. Agora é com vocês. Tchauzinho e até a próxima.